Você já sentiu uma presença no meio da noite, quando o silêncio é tão espesso que parece respirar? O corpo tenta dormir, mas a alma está desperta. E de repente, sem motivo, uma saudade sem rosto te invade. O peito aperta, a garganta queima e você tem a sensação de que alguém, em algum lugar, está pensando em você, chorando por você. Carl Jung dizia que a alma é um campo invisível e que os vínculos verdadeiros continuam vibrando muito depois que as palavras cessam. Quando existe amor não resolvido, o inconsciente cria pontes. Ele enfia sinais, coincidências, sonhos, e o universo, que fala a linguagem da alma, responde. Talvez ele tenha chorado antes de dormir, talvez o travesseiro dele tenha guardado o que ele não conseguiu dizer. E nesse exato instante, sem saber porquê, o seu coração sentiu. O corpo capta o que o coração do outro não aguenta. É a sincronicidade junguiana, dois eventos distantes unidos por um mesmo significado. Não é magia, é vínculo. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. O que o universo reflete fora é o que você ainda precisa curar dentro. O pranto dele ecoa o que em você ainda busca reconhecimento, afeto, segurança. É o espelho da sua própria carência afetiva, da sua sombra emocional. Aquela parte que acredita que só merece amor quando alguém sofre por ela. O universo, então, te envia o mesmo sinal repetidas vezes. Sonhos com ele, mensagens que aparecem, músicas que tocam em momentos improváveis. Tudo isso é o inconsciente pedindo para ser visto. Pedindo para você se libertar da repetição, da ferida que te prende a um amor que talvez já tenha cumprido o que precisava. E é nesse ponto que a maioria se perde, acreditando que os sinais são sobre o outro, quando, na verdade, são sobre você. O amor não correspondido, a ausência, o silêncio, tudo isso é linguagem simbólica. O universo está te dizendo, olhe para dentro. Mas olhar para dentro assusta. É muito mais fácil acreditar que ele sente o mesmo, que ele pensa em você. Só que o verdadeiro poder nasce quando você entende o porquê dessa ligação ainda te doer. É isso que liberta. É isso que transforma a dor em consciência. O inconsciente fala por imagens, não por palavras. E quando o amor se rompe no plano visível, ele continua tentando existir no invisível. É por isso que você sente a presença dele mesmo quando decide esquecer. Algo nele que vive dentro de você, como uma centelha não resolvida. Jung dizia que toda emoção não vivida transforma-se em destino. O que não é curado repete-se. O que é reprimido retorna disfarçado de coincidência. Essas coincidências não são aleatórias. Elas são um modo como o inconsciente tenta se tornar consciente. Quando você pensa nele e de repente surge uma música que vocês ouviam juntos, ou uma notificação de algo que o lembra, o universo não está trazendo ele de volta. Está trazendo você de volta a uma parte esquecida da sua própria história. Essa energia que ainda vibra é a ponte entre o que foi e o que ainda precisa ser compreendido. A saudade é o mensageiro. E o mensageiro não vem para te ferir, vem para te revelar o que ainda pede reconciliação dentro de você. É nessa fronteira entre o visível e o simbólico que mora o verdadeiro mistério do amor. Ele não termina quando o outro parte. Ele apenas muda de linguagem. E quando a alma ainda chora por algo, o universo traduz esse choro em sinais. Eles são um eco daquilo que você ainda não teve coragem de dizer a si mesma. A dor da ausência, quando escutada com consciência, se transforma em ponte de cura. Quando ignorada, se torna prisão. E talvez o choro dele, se realmente aconteceu, tenha sido o mesmo grito silencioso da sua alma tentando ser libertada do espelho do passado. Existe um momento em que o vínculo entre duas pessoas se torna quase sagrado. É quando o amor ultrapassa o corpo e se transforma em memória energética. Jung acreditava que os afetos deixam traços no inconsciente coletivo, como impressões sutis no tecido da realidade.
Por isso, quando alguém sofre por você, o universo pode te tocar com a mesma frequência. Mas o perigo está em confundir o chamado da alma com a vontade do ego. O ego quer o retorno, a alma quer o aprendizado. São duas forças opostas dentro de você, e o conflito entre elas é o que te mantém presa ao ciclo da espera. Quando você sente que ele chorou por você, talvez o que está realmente emergindo é a lembrança do que você não viveu plenamente. Um amor que ficou suspenso entre o desejo e o medo. A alma reconhece isso e tenta completar o ciclo, porque o inconsciente busca totalidade. É o impulso da individuação, o caminho de volta ao centro, a unidade entre o que se perdeu e o que pode renascer. Mas para isso é preciso coragem. Coragem para olhar além da dor e perguntar: por que ainda preciso que ele sinta minha falta para me sentir viva? Essa pergunta abre o portal da cura. E se você sente que está pronta para entender essa resposta, para descobrir de onde vem esse padrão de se doar, esperar e sempre acabar sentindo o mesmo vazio, faça o meu quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa. Ele vai te mostrar o que o seu inconsciente está tentando te revelar através dos relacionamentos e o que precisa ser transformado para o amor fluir sem repetição. A sombra do amor é o espelho onde o inconsciente se reflete. Tudo o que você reprimiu, a raiva, o ciúme, o medo de ser rejeitada, vive ali, escondido, mas atuante. E quanto mais você tenta afastar essas partes, mais o universo cria situações para que elas se revelem. Por isso, os sinais sobre ele chorando não são sobre ele, são sobre o que você precisa reconhecer em si. Ele se torna o mensageiro daquilo que você não quer ver. O choro dele é, na verdade, o reflexo da sua própria emoção negada. A alma quer completude, não perfeição. E para isso, ela usa os vínculos como espelhos. O que você ama no outro é o que deseja viver em si. O que te fere nele é o que você ainda não aceitou em você. Jung chamava esse processo de função transcendente, o encontro entre opostos que cria consciência. Quando o consciente e o inconsciente dialogam, o sofrimento perde o poder. A dor deixa de ser abismo e se torna passagem. É nesse ponto que o amor se transforma, de apego em sabedoria. Algumas conexões não vêm para durar, vêm para despertar. Elas chegam como raios que rasgam o céu interno, trazendo luz e caos ao mesmo tempo. O problema é que o ego quer transformar o relâmpago em sol. Quer permanência onde só existe passagem. Talvez ele tenha chorado porque, em algum nível, sentiu o mesmo que você, o fim de algo que não queria terminar. Mas o inconsciente entende que o amor não morre, ele apenas muda de forma. Quando o laço se desfaz no plano físico, ele continua vibrando até que cada um compreenda sua parte no espelho da relação. Por isso, quando você o sente ainda presente, não duvide do que sente, mas não confunda a presença com destino. O universo permite o reencontro quando ambos estão prontos para uma nova forma de amar, não para repetir o que já foi. O verdadeiro sinal não é a lágrima dele, é o que essa lágrima desperta em você. A vontade de se curar, de se compreender, de se libertar da espera. Esse é o início da individuação, o nascimento de um amor mais consciente. Feche os olhos por um instante. Imagine uma linha dourada, ligando você e ele. Essa linha vibra com cada pensamento, cada emoção, cada lembrança. Agora visualize uma luz branca descendo sobre vocês, dissolvendo o que é dor e preservando apenas o que é aprendizado. Essa visualização simples ajuda o inconsciente a compreender que o laço não precisa ser cortado, mas purificado. Jung dizia que a energia psíquica é como a água. Se fica represada, apodrece. Se flui, renova. O mesmo vale para o amor.
Ele só cura quando flui livremente. Sinta a energia mudando. Talvez haja tristeza, mas há também leveza. Você começa a perceber que não precisa mais carregar o peso do que não depende de você. O universo escuta esse gesto. E quando você solta, o que é verdadeiro encontra o caminho de volta ou se transforma em algo ainda mais profundo. Amor próprio. Há um instante, depois de tanto buscar respostas fora, em que o silêncio se torna a única verdade. Você percebe que todos os sinais, todas as coincidências, todos os sonhos apontavam para o mesmo lugar, o seu próprio coração. O universo não quer que você espere ser escolhida, quer que você escolha a si. Quando isso acontece, a energia muda de frequência. E o amor que vibra na escassez se transforma em amor que atrai. Mas há uma etapa antes da virada. O reconhecimento do que realmente bloqueia o amor. São padrões profundos, muitas vezes herdados, que moldam a forma como você se relaciona. E é exatamente isso que você pode descobrir agora, com clareza e objetividade. Faça o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa. É gratuito e o link está no comentário fixado. E lembre-se, o universo só envia amor para quem aceita recebê-lo. Comente, eu recebo o amor. Não como ritual, mas como pacto. É a sua declaração de que está pronta para receber o que sempre mereceu. Quando você começa a compreender os sinais com consciência, algo silencioso acontece. O poder muda de lugar. Você deixa de ser refém da espera e se torna autora da sua própria narrativa afetiva. O choro dele, real ou simbólico, cumpre o papel de espelho. Ele te mostra onde ainda há ferida, mas também onde há ternura. E é dessa mistura que nasce o amor maduro. Aquele que não implora, apenas é. A alma não quer esquecer, quer integrar. Quando você aceita isso, o universo responde com sincronicidades novas, pessoas diferentes, oportunidades, reencontros que vêm não para reabrir feridas, mas para confirmar que você mudou de frequência. O amor que vibra em dor atrai repetições. O amor que vibra em consciência atrai reciprocidade. E é esse o ponto em que o universo começa a conspirar a seu favor. Há um instante na jornada em que você sente, sem precisar de provas, que algo dentro de você se transformou. Não é uma euforia repentina, nem uma certeza racional. É mais sutil, como uma respiração diferente. O ar parece mais leve, o peito não aperta tanto, e a saudade que antes doía começa a parecer apenas uma lembrança. É o sinal de que o inconsciente começou a integrar o que antes estava dividido. Carl Jung dizia que o processo de individuação, esse caminho de tornar-se quem se é, sempre passa pela dor. A dor é a matéria-prima da consciência. É ela que faz o ego se despedaçar para que a alma possa emergir. E quando você passa a enxergar o amor não como necessidade, mas como reflexo do seu próprio estado interno, o sofrimento muda de lugar. Ele deixa de ser um inimigo e se torna um mestre silencioso. Você percebe que não foi o amor que te destruiu. Foram as ilusões sobre o que o amor deveria ser. A crença de que o outro tinha o poder de te completar, de curar as tuas faltas, de dar sentido à tua vida. Mas o amor não vem para completar. Ele vem para revelar. Cada pessoa que cruzou o teu caminho mostrou uma parte tua. A que ama demais, a que teme ser rejeitada, a que se entrega sem ser vista, a que finge força enquanto sangra por dentro. Tudo isso é você. Fragmentos de uma identidade que o amor tenta reunir. E é por isso que o universo insiste em te mandar sinais. Não para te torturar, mas para te lembrar do que ainda está vivo. O choro dele, as coincidências, os sonhos, nada disso é acaso. São linguagens simbólicas do inconsciente pedindo que você desperte, porque enquanto você vive à espera de ser amada, o universo espera que você se torne amor. Mas é impossível se tornar amor se você ainda carrega crenças inconscientes que sabotam a sua entrega.
Se, lá no fundo, você acredita que precisa ser escolhida para valer ou que precisa provar o seu valor para ser aceita, toda relação vira espelho dessa ferida. E o pior, você atrai pessoas que confirmam exatamente o que você teme. Por isso, o autoconhecimento não é um luxo, é sobrevivência emocional. É o único caminho para quebrar o ciclo da repetição. E é exatamente isso que eu quero te ajudar a fazer agora. Faça o meu quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa. Ele não é um teste superficial, é um mergulho guiado para revelar o que o seu inconsciente tenta te mostrar há tempos. Quais padrões emocionais te fazem se prender a pessoas indisponíveis? Quais crenças você herdou sobre amor e merecimento? E qual é a ferida afetiva que o universo está tentando curar através dos sinais que você recebe? Ao final, você vai entender por que sente o que sente, por que repete certas histórias e, principalmente, como transformar isso em poder de atração. Quando você compreende o seu padrão, o universo muda a frequência ao seu redor. Pessoas diferentes aparecem, situações se resolvem, e o que era escassez vira abundância emocional. Mas existe uma chave espiritual que precisa ser virada para que isso aconteça: aceitar receber. O amor não chega para quem o busca de forma desesperada, mas para quem se abre para ele com serenidade. O universo respeita o teu livre-arbítrio, ele só entrega o que você autoriza. Por isso, neste momento, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Comente: eu recebo o amor. Não é apenas uma frase, é uma vibração. Quando você afirma isso, você declara que está pronta para parar de mendigar atenção e começar a vibrar merecimento. O universo entende essa linguagem. Comente como um ritual de entrega, como um pacto com a sua própria alma. Porque o universo não reage a palavras vazias, ele responde à intenção. E quando a sua intenção é cura, o amor começa a fluir de volta para você de formas inesperadas. Em encontros, em paz, em leveza, em gratidão. Jung dizia que tudo o que resistimos persiste, e tudo o que aceitamos se transforma. Aceite o amor, não o amor dele, o amor que está em tudo, o amor que é a própria energia da vida te chamando de volta para si. O universo não quer que você espere um sinal, ele quer que você seja o sinal. E quando você finalmente é, tudo o que é verdadeiro começa a te reconhecer. Há um instante em que o amor deixa de ser busca e se torna estada. Você não espera mais por mensagens, por sinais, por provas, porque tudo ao seu redor já se torna um espelho do amor que habita em você. Esse é o ponto de virada, o momento em que a energia muda de direção. O que antes era carência se torna magnetismo. O que antes era espera se transforma em presença. Carl Jung descreveu esse movimento como a união dos opostos, quando o consciente abraça o inconsciente, quando o ego deixa de lutar contra a alma. É a alquimia interna, o ponto em que o chumbo da dor se transforma em ouro de consciência. Você sente, de forma quase mística, que tudo fez sentido. Que o amor que doeu foi o mesmo que te ensinou. Que o choro que ele derramou e que você sentiu era o início de uma cura compartilhada, a dissolução de um laço antigo para que algo mais puro pudesse nascer. Agora, respire. Sinta o silêncio dentro de você. Ele não é vazio, é espaço. Espaço para o novo, para o amor que não fere, que não pesa, que não exige ser provado. O amor que apenas é. E se há um gesto final a fazer, que seja esse. Comente: eu recebo o amor. Porque essa frase é o selo simbólico da tua transformação. É o instante em que você declara para o universo e para si mesma: eu estou pronta para viver o amor de forma consciente. Quando você afirma isso, o ciclo se fecha, a lição termina, a energia se renova.
E tudo que te pertence, tudo que vibra na tua nova frequência, começa a te encontrar. Você compreende então que o verdadeiro sinal do universo nunca foi o choro dele, foi o teu despertar.